Existem muitas religiões no mundo e cada uma delas tem um ensinamento, uma pregação a respeito do que acontece com seus fiéis depois da morte. Alguns acreditam que os seus fiéis vão direto para um paraíso, independente da forma que ele viveu aqui nesse mundo. Outras acreditam que os seus fiéis vão para um purgatório, um lugar onde eles vão pagar os seus pecados e os males que aqui cometeram, e depois de um certo tempo eles entrarão para o reino ou para um paraíso. Outros acreditam em uma reencarnação da alma. Acreditam que os seus fiéis, ao morrer, eles precisam reencarnar como parte de um processo de crescimento, um processo de purificação. Outras acreditam que os seus fiéis ficarão aqui na terra mesmo, que não existe céu e que não existe inferno. Mas o cristianismo é a única crença que prega que o seu Deus voltará para buscar o seu povo. É verdade, voltará, porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo já veio aqui na terra, enviado por Deus, o Pai, para realizar uma obra de resgate, uma obra de salvação. O homem, criado pelas próprias mãos de Deus, cometera um grave pecado. Ele havia se rebelado contra a palavra do seu Criador e agora estava apartado de Deus, destituído da sua presença e precisava de ser resgatado. Jesus Cristo veio então para oferecer salvação a uma humanidade perdida, sem esperança e sem contato algum com Deus. Quando ele veio, o homem não podia falar com Deus. Havia uma barreira de separação, conforme relata o profeta Isaías no capítulo 59 de seu livro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A única forma de se comunicar com Deus era através de ofertas de sacrifício de animais que eram trazidos aos sacerdotes pelo povo. E esses os oferecia ao Senhor Deus, para que a misericórdia de Deus alcançasse. O sacrifício de animais, vacas, carneiros ou mesmo pássaros, eram trazidos pelo povo aos sacerdotes, que os oferecia ao Senhor sobre o altar, e representava Jesus, que seria oferecido como uma oferta a Deus na cruz para pagar os nossos pecados. O fogo que queimava as ofertas no altar do sacrifício queimava continuamente. Os sacerdotes se revezavam nesta árdua tarefa de dia e de noite de fazer as ofertas. Quando Jesus Cristo veio, andou com os homens durante 3 anos e meio, ensinando os mandamentos do Senhor e pregando o seu evangelho. Ao final desse tempo, Jesus Cristo foi morto e na cruz ele pagou o preço da rebeldia e desobediência de todos os homens, purificando assim o homem dos seus pecados e trazendo luz onde havia somente trevas. Jesus voltou aos céus, mas prometeu que brevemente voltaria para buscar todos aqueles que nele creem. Desde então, todos os cristãos do mundo trazem viva esta esperança. Jesus Cristo voltará, pois esta é a promessa que ele próprio nos fez. Leiamos João 14, versículo 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Segundo o relato das Escrituras Sagradas, quando Jesus Cristo voltar, ele não virá mais como um simples homem, como quando veio andando pelas praias da Galileia, pregando a palavra de Deus e curando os enfermos. Ele virá agora como o Senhor, coroado de honra e grande glória, para levar para o céu o seu povo. Todo aquele que crê no seu nome e guarda os seus mandamentos, conforme podemos conferir no livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, 13 a 18.
Assim diz o apóstolo Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Todos os cristãos aguardam com muita expectativa este momento, quando deixarão esta vida e irão morar no reino de Deus, um lugar de paz, alegria e justiça. Um lugar onde a doença e a morte não existem mais. Os moradores desse reino não conhecerão a tristeza nem a dor. Uma cidade maravilhosa, santa e pura. A Bíblia descreve a grandiosidade desse reino espiritual com uma linguagem simples e utiliza materiais dos mais nobres que podemos encontrar na terra para que possamos compreender a grandiosidade desse lugar. Descreve com pedras preciosas, como ouro, cristal, safira, diamantes, entre outros. Tudo isso para que entendamos que o homem é eterno e existe um reino eterno reservado para todo aquele que crê. Você, meu irmão, que tem ouvido esta mensagem e crê no nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça comigo uma oração. Entregue a sua vida a Deus. Ele cuidará de ti, te abençoará e te dará por fim a vida eterna. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu te adoro, eu te louvo, eu glorifico. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Receba a minha vida, meu Pai. Me abençoe. Supra as minhas necessidades. Me revele a Tua palavra e o Teu grande nome, para que eu possa andar aqui nesta vida em obediência ao Senhor e por fim, meu Pai, herdar a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.